Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco, quando hoje queremos refletir nas palavras do Antigo Testamento de Gênesis capítulo 4, versículos 1 a 15, destacando o seguinte tema para esta nossa reflexão. Somos mais parecidos com Caim ou com Abel? Que Deus esteja a nos abençoar, nos orientar e nos fortalecer sempre em sua graça. Amém. Estimados de Cristo Jesus, creio que todos nós já ouvimos, pelo menos uma vez, além da leitura de hoje, a história de Caim e Abel. Ficamos indignados porque aqui está registrado o primeiro assassinato, o primeiro homicídio. E isto aconteceu entre irmãos. Olhamos e vemos que já no início da vida humana, por causa do pecado, também a violência está presente. E quantas vezes nós reagimos com indignação sobre este fato que aconteceu, tacamos as pedras, se teríamos, em Caim, afinal ele era um assassino, muitas vezes até o xingamos, e esquecemos quantas vezes nós não agimos como ele. Sim, porque a reflexão que temos fazer sobre a nossa vida não é apenas sobre o ato de Caim ser violento e matar o seu irmão. Há muito mais para nós refletirmos sobre isso. Há muito mais para olharmos que talvez a nossa vida se pareça muito mais com a de Caim do que com a de Abel. E nem nos damos conta por isso. Veja só que interessante o versículo 6, quando o Senhor, depois de perguntar para Caim por que ele estava carrancudo, porque ele estava com raiva, as palavras que seguem isto, no versículo 7, o versículo 6 diz: então o Senhor disse, por que você está com raiva? Por que você anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorridente. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Pelo que nos diz aqui, talvez Caim ainda não havia pecado. Não podemos precisar isso, pois aqui é o seu aparecimento, sabemos que ele foi gerado em pecado, sim, tanto ele como seu irmão Abel, mas aqui está dizendo que o pecado estava à porta para dominá-lo, então ele deveria ficar vigilante, deveria estar atento para vencê-lo. E então nós devemos nos perguntar, será que nós damos a devida atenção às vezes que o Senhor nos fala isso? Que o pecado está à nossa porta? Que nós devemos tomar cuidado e vencer o pecado? Nós devemos dominar o pecado? E uma das coisas principais para nós dominarmos o pecado é sabermos o que é errado frente à lei de Deus. Nós sabemos o que Deus não quer que nós façamos. Por isso nós sabemos os 10 mandamentos. Por isso Deus revelou para nós os 10 mandamentos. E é a primeira coisa que nós ensinamos quando iniciamos, ou explicamos quando iniciamos a instrução de confirmandos. Saber a lei de Deus é fundamental para nós não cometermos erros. Para nós dominarmos e vencermos o pecado. Não sermos presas dele. Nós ouvimos que Caim, infelizmente, não conseguiu dominar o pecado. E ele pecou matando seu irmão. Primeiro assassinato. Mas por que ele pecou?
texto bíblico nos conta que, num determinado momento da vida, Caim e Abel foram oferecer uma oferta ao Senhor. Abel, agricultor, não tem nada a ver com a sua função. Abel, um pastor, ele não tinha nada a ver com a sua função ou o seu trabalho. Ele pegou o primeiro carneirinho que ele tinha e ofereceu ao Senhor as melhores partes. Já Caim, que era agricultor, pegou qualquer coisa que ele tinha e foi oferecer ao Senhor. Aqui não tinha nenhuma determinação do que deveriam ou não ofertar. Mas o que contou aqui foi a fé. Ora, se eu vou ofertar ao Senhor, eu tenho que ofertar o meu melhor. Se eu vou dar algo para o Senhor, eu tenho que dar o meu melhor. Porque Ele me deu o seu melhor. Salvador Jesus, que já havia sido profetizado para os pais de Caim e Abel, que haviam cometido o erro do pecado, comido do fruto proibido, desobedecido ao Senhor. Abel, com a sua fé, ofereceu uma oferta que agradou o Senhor. Caim, com o seu desprezo, sua arrogância, com o seu improviso, ofereceu uma oferta que não agradou ao Senhor. E aí é onde eu quero voltar à pergunta inicial. Somos mais parecidos com Caim ou com Abel? Será que nós vivemos para o Senhor com a nossa fé? Nossas ofertas de vida, não apenas as ofertas que trazemos ao altar, são feitas com amor ao Senhor? Também na nossa vida familiar, no nosso trabalho, nos nossos compromissos, na nossa vida social, são feitas com fé ou são feitas apegadas apenas no nosso egoísmo, apenas em nossos desejos? Nós temos poucas informações para dizer o que Caim estava fazendo, que ele não pôde pegar as melhores coisas. Não nos é dito aqui se ele guardou para ele, se ele havia vendido, se ele estava fazendo outras coisas que não teve tempo de preparar, mas o texto começa dizendo que ele foi fazer uma oferta. E não tem nada de errado em fazer nenhuma oferta ao Senhor. O errado está o que o nosso coração está motivado a como ofertar ao Senhor. Se eu oferto com medo, se eu oferto por interesse, se eu oferto com desdém, isto está errado. Mas a oferta de Abel foi gratificante ao Senhor, agradou o Senhor, porque ele ofertou com fé. Isso nós ouvimos no texto da carta aos Hebreus, quando nos é explicado que Abel faz parte do panteão bíblico dos heróis da fé. Um exemplo a ser seguido. Ofertarmos ao Senhor a nossa vida com fé. Porque Ele nos deu, novamente eu digo, o melhor. O Salvador Jesus. Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nos salvou. Não importando os nossos pecados, Cristo veio e nos perdoou. Junto com esta leitura de Caim e Abel, nós temos outro texto interessante, falando basicamente, talvez da mesma coisa, o fariseu e o publicano, a parábola que Jesus conta. Os dois foram ao templo para orar, e o fariseu orava de si para si, dizendo: eu sou muito bom, eu sou o cara, eu oferto, eu dou dízimo, eu jejuo, eu não sou avarento, e não sou como esse publicano, esse cobrador de imposto aí. Porque devemos lembrar que o cobrador de imposto, no tempo bíblico, não era uma das melhores pessoas para se conviver e nem se ter como exemplo. Vide Zaqueu, que antes da conversão do Senhor, ninguém gostava dele. E depois da conversão ocorrida pelo seu encontro com Jesus, ele mudou de vida, ele quis restituir o que ele havia defraudado, a quem ele havia tomado mais do que deveria. Mas este cobrador de imposto, Jesus diz,
ele orava no templo, nem ousava levantar os olhos para cima e orava: Senhor, me perdoa, sê propício a mim, pecador. E então Jesus, na explicação da parábola, ele diz que foi o publicano, o cobrador de impostos, que voltou aliviado, não o fariseu. Pois o fariseu não foi lá para buscar perdão. O fariseu foi apenas para se mostrar, queria agradar ao Senhor pela sua vida. Na Bíblia de Estudo da Reforma, esse texto faz a seguinte aplicação para a nossa vida. Em nossos dias, cuidado com a satisfação consigo mesmo ao comparar a sua bondade com a dos outros. Compare-se com os padrões de Deus e então arrependa-se. Deus está disposto a justificar o pior dos pecadores por meio de sua generosa graça em Cristo. Caim, ele não foi muito feliz com a sua oferta, e o que gerou a sua condenação ou o seu ato de pecado foi que ele ficou com inveja que o Senhor se agradou da oferta do seu irmão Abel e não da dele, e por isso ele acabou matando o seu irmão. Os dois fizeram algo que não havia nenhum problema, uma oferta ao Senhor, mas Caim ficou com ciúme, ficou com inveja, talvez de forma arrogante: mas eu sou o irmão mais velho, o Senhor tem que aceitar a minha oferta independente de qual seja, não a do meu irmão. Caim não ofertou com fé, ele não dedicou a sua vida ao Senhor, e depois, quando confrontado com o Senhor, nos mesmos moldes que Adão e Eva foram confrontados, quando Adão é confrontado e o Senhor pergunta, onde está a Caim, Deus pergunta: onde está o teu irmão? Veja, o Senhor veio a querer cuidar dele, e em nenhum momento Caim se mostrou arrependido. No final do texto nós até vemos o medo dele, quando Deus diz que ele deveria sair da terra que ele estava, ser um errante, e ele até diz: mas eu tenho medo de morrer, se alguém me encontrar, pode ser que fosse um familiar deles, vai me matar, pois eu assassinei o meu irmão. O Senhor diz: ninguém vai te matar, vou pôr um sinal, quem te encontrar não vai te matar. Ali Deus estende a sua mão para proteger a vida de Caim, para que ele não fosse morto por causa deste delito. Até ali foi a misericórdia do Senhor, no caso de Caim. E então, queridos irmãos, somos mais parecidos com Caim ou com Abel? Como nós reagimos frente às coisas que acontecem ao nosso redor? Muitas vezes eu creio, talvez a maioria, que nós acabamos nos espelhando em Caim, mesmo não querendo. Quantas vezes nós, por causa do nosso ego, do nosso orgulho, nós questionamos o Senhor por causa das suas atitudes? Quantas vezes nós ficamos com inveja do que os outros têm, possuem, são? Quantas vezes nós somos ingratos com o Senhor e dizemos: Senhor, poderia ser melhor? E nos esquecemos que Deus já nos deu o melhor, Salvador Jesus. E então a nossa vida tem que ser pautada por isto, pelo Salvador Jesus. O reformador da igreja, Martinho Lutero, ele, no livro As Obras Selecionadas, no volume 1 dele, nós temos um escrito que ele trata um pouquinho sobre esta situação de Caim, sobre as obras, e diz assim: não há obras que justificam ou fazem justo, senão somente a fé. No entanto, o justificado faz obras. O sentido da Escritura é este: a justificação é anterior às obras,
e as obras são praticadas pelos justificados. Pois não somos justificados praticando obras justas, mas justificados praticamos obras justas, assim como ninguém se torna bispo realizando as obras de um bispo, mas depois de ter se tornado bispo, realiza as obras de um bispo. De igual modo, não são as obras da fé que fazem a fé, mas a fé faz as obras da fé. Não são as obras da graça que fazem a graça, mas a graça faz as obras da graça. É por isso que Deus olha primeiro para Abel, no qual se compraz, e só depois olha para as suas obras. É isto que o apóstolo quer. Somos justificados somente pela fé, não pelas obras, ainda que como pessoas já justificadas, não omitamos as obras. E por isso ousa continuar dizendo que não há lei para o justo, pois quem já é justo pela fé não necessita de lei, mas faz obras espontaneamente. Belas palavras do reformador da nossa igreja, Martinho Lutero, mostrando que nós somos sim justificados, salvos, perdoados pela fé. E então, salvos, justificados, perdoados, nós praticamos obras. Não é o contrário. Ninguém pode se salvar por sua própria força. Ninguém pode agradar a Deus pelas suas obras. Não podemos pensar que hoje, por estarmos aqui na igreja, estamos agradando a Deus, se no nosso coração não tivermos fé. Se eu estiver aqui pensando, vou dedicar aí 1 hora, 2 horas do meu dia aqui para ir na igreja, no templo, ouvir ali o sermão, participar do culto, mas Jesus, Ele não é tão importante assim para mim. Os outros momentos da minha vida são melhores, são mais importantes. Nós não estamos agradando a Deus, pois eu não estou motivado pela fé. Eu não estou sendo fortalecido pelo Senhor. Por isso, sempre é necessário nós lembrarmos do amor de Jesus. Propositadamente, eu coloquei o hino, muitos homens fazem como preparação para este momento, apesar deste hino não ter nenhuma ligação com Caim e Abel na sua história, mas ele fala do fundamento da vida cristã. E é o fundamento que Abel tinha no seu coração: o Senhor, Deus. Cristo é a pedra angular, a pedra principal, a mais importante. Mas muitos homens não querem aceitar. Muitos homens não querem a presença do Senhor na sua vida. Muitos homens até toleram este Senhor na sua vida, talvez por tradição, talvez por um bom relacionamento, talvez aí por querer agradar um ou outro, mas não ter Cristo no seu coração, como seu real e verdadeiro Salvador, não leva para a vida eterna, leva somente para a condenação eterna. Por isso, ao ouvirmos as palavras do reformador da igreja Martinho Lutero, quando ele fala das nossas obras, nós temos sempre que lembrar que eu vou querer praticar o maior número de obras, mas pautado pela minha fé, porque Cristo já me justificou, porque Cristo já me perdoou, não querendo agradá-lo. Isto não faz parte do dicionário do cristão. O cristão sabe que vive unicamente pela fé no Senhor, e não para ficar pontuando e contando as suas obras. O Senhor olhou primeiro para a fé de Abel, e depois para a sua oferta, para a sua obra. Não foi antes, que legal, Abel me trouxe uma oferta, vamos lá olhar o coração dele. Muito pelo contrário, Deus já viu o que estava no coração de Abel, e então ele se alegrou com a sua atitude. Ele ficou feliz com a sua oferta. Já a oferta de Caim poderia ter sido melhor que ele trouxesse, mas se no coração dele não tivesse fé, como não tinha, não agradou o Senhor. E infelizmente a falta de fé no Senhor
nos leva a não praticarmos obras que agradem a Deus, obras boas para o nosso irmão, para conosco mesmo e também no nosso relacionamento com o Senhor. Ao compararmos os exemplos de Caim e Abel, das suas ofertas, ao comparar as orações do fariseu e do publicano, nós devemos olhar e ver com quem nós estamos mais parecidos. Para concluirmos este momento, ainda quero trazer uma reflexão muito importante, comparando o que aconteceu lá em Gênesis 4, com o que nos é dito depois mais à frente, em Hebreus capítulo 12. Em Gênesis, o sangue de Abel clama por vingança. Nós ouvimos isto. A terra está clamando por vingança, o sangue de Abel está clamando por vingança. Na cruz, o sangue de Cristo clama pela graça. Não é mais vingança. Quando Cristo derrama o seu sangue, também sendo morto, o sangue de Cristo que desce do seu corpo, ele clama pela graça de Deus para cada um de nós. O sangue de Cristo nos perdoa. É verdade, sim, aquela expressão que diz: o sangue de Cristo tem poder de nos perdoar, tem poder de limpar o nosso negro coração, nosso imundo coração e abrir o céu para nós. E aí cabe a nós vivermos a partir daí. Como eu citei o exemplo de Zaqueu, Zaqueu foi perdoado, foi convertido pelo Senhor, e a sua vida não ficou igual. Quando a fé brota, nasce em nosso coração, não há como ficarmos igual. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, não há por que ficarmos no pecado. A obra de Cristo nos modifica. E o texto de Hebreus diz assim, Hebreus 12, 24: vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue, que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. O sangue de Cristo é maravilhoso na nossa vida, nos perdoa. Então, quando nós nos confrontamos com este texto bíblico, quando nós vemos aí o relacionamento dos dois irmãos, Caim e Abel, quando vemos que eles levaram uma oferta ao Senhor, e esta oferta, uma foi agradável ao Senhor, a outra não, por causa da fé no coração deles. Quando vemos que Caim ficou magoado, triste, carrancudo, ficou com inveja do seu irmão e acabou matando ele, e vemos que o sangue do seu irmão clama por vingança, tudo isto tem que ser encoberto pelo sangue de Cristo. Nós temos que olhar e lembrar da misericórdia do Senhor. Nós temos que olhar e lembrar que nós devemos nos aproximar do Senhor para pedir perdão, não para exaltar nossas obras, não para exaltar o tanto que nós somos apegados à igreja, mas sim que nós cremos no Senhor, e Ele nos perdoa. Ele é o nosso Salvador. Não há ninguém melhor do que Ele. E então nós poderemos viver tranquilos, perdoados, em novidade de vida. E isto quer dizer, de uma maneira diferente de antes. Talvez todos os dias nós precisamos relembrar do exemplo do publicano. Senhor, me perdoe. Talvez todos os dias nós temos que lembrar que Abel ofertou com fé ao Senhor. E quando nós levantarmos de nossas camas em nossos lares, nós vamos levantar com alegria e dizer: este dia eu vou oferecer ao Senhor, porque Ele me salvou. No meu trabalho, na minha família, em tudo o que eu for fazer. E se eventualmente, em algum momento, nós acabarmos sendo dominados e vencidos pelo pecado, novamente temos que voltar ao Senhor e pedir: Senhor,
me perdoa, pois eu preciso de ti. Tu não precisas de mim, mas eu preciso de ti. Como eu falei, nós aqui na igreja, talvez não vamos agradar ao Senhor. Ele que conhece o nosso coração. Ele não precisa que nós estejamos aqui, mas nós precisamos estar aqui, pois é aqui que Ele nos fortalece, é aqui que Ele nos alimenta, é aqui que Ele nos perdoa de uma forma pública, onde nós vemos outras pessoas que, assim como nós, precisamos do perdão. Por isso é maravilhoso estarmos unidos uns com os outros, no amor de Cristo que encobre a multidão dos nossos pecados. Amém. Vos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.